Mas geralmente quando eu tenho tempo assim eu assisto. Mas agora em aula tá impossível assistir. Uhum. Você falou que ouve como podcast, né? É, escuto como podcast. O comparativista sueco Niels M. Holman parte de cuja obra se há dedicado às relações entre os linguistas, não, entre as linguagens indígenas da América, não, chama que em todas ala, ala não, deixa eu ver rapidão aqui encontra, encontra que todas as linguagens devemos contar com extratos de distinta idade e estabilidade, e tem tentado, a si mesmo, estabelecer uma cronologia de tais extratos. Ok. O mais antigo sistema de sons e certos registros sintáticos, não, mais antigo é o sistema de sons e certos registros sintáticos. Depois vem palavras concretas de natureza primitiva, ligadas a costumes sociais e pensamento primitivo, e elementos formais. Finalmente, estão as palavras concretas de tipo mais avançados e mais abstratas. Que engraçado, isso parece muito que dialoga muito com Piaget em algum nível. Ah, é? Piaget também, pelo pouco que eu sei, Piaget também cria esse tipo de estratificação. Só que a estratificação que Piaget faz é mais para numa certa evolução de obtenção da linguagem em uma criança. Então ele faz esses níveis, que primeiro a criança teria. Eu não lembro não a estratificação, mas ele faz estratificação nesse mesmo registro. Linguagem primitiva, depois abstrações formais, a obtenção de regras sintáticas e assim por diante. Piaget faz essa estratificação da obtenção do conhecimento a partir da idade da criança. Uhum. E isso é até interessante porque isso, na verdade, vai orientar a pedagogia para separar os conteúdos a depender da idade da criança. Porque, por exemplo, você não vai ensinar álgebra para uma pessoa de 5 a 7 anos de idade, porque ela ainda não tem capacidade de pensamento abstrato formal, segundo Piaget. Então, por isso que você começa a ver as primeiras noções de álgebra na quinta série, Uhum. que é quando você tem mais ou menos 11 anos, que lá na escala de Piaget você já consegue ter pensamentos abstratos formais. Enfim, Interessante. para, Piaget, cara, um, um pensador interessante para se ler. Ele tem uma concepção holística bem interessante de pensamento. É bem interessante. Política em que sentido? Que ele pensa numa certa continuidade entre psicologia, lógica, física e outras áreas do saber. Por exemplo, essa descrição que ele faz acerca da evolução da obtenção é uma explicação psicológica de quando a mente está suscetível a receber a validade de pensamentos formais, Uhum. que é a partir dos 11 anos. Aí ele faz meio que um estudo orgânico entre psicologia e ciências formais, que de fato essas ciências formais não poderiam ser aprendidas a uma determinada mente, ou mente não, mente é um termo ruim, um indivíduo psicologicamente ativo que tivesse algum problema nesse tipo de formação de concepção. Ok. O mais antigo. Não, esse eu já li, foi mal. Em consequência, qualquer semelhança entre duas linguagens que esteja restringida ao último desses estratos, nada nos ensina acerca de sua relação original, em vista de que semelhantes elementos
facilmente se adquirem por empréstimos e se difundem. Entanto, ou no entanto, sei lá, que os parecidos encontrados nos estratos mais primitivos indicam antigos contatos. É claro que os contatos linguísticos que podem descobrir-se por este métodos são coisas essencialmente distintas e menos precisas que o conceito de relação subjacente à linguística comparada tradicional. Tá, eu não peguei muito bem a ideia desse parágrafo, mas parece que você cria uma estratificação da linguagem e aí você fica estudando comparativamente linguagens que estão no mesmo extrato de divisão, é isso que eu estou tentando dizer? Parece ser algo desse tipo. Ok. Só habilitar as relações entre linguagens da América, devemos contar com estratégias de cuidado e estabilidade na cronologia. Mais interessantes, palavras concretas, na primitiva, elementos formais, também palavras concretas. Legal. Acho que ele está fazendo algo semelhante ao que Piaget faz, mas no sentido de desenvolvimento, mas separando sociedades numa escala evolutiva, me parece, né? Parece que é isso. Rapidão, deixa eu só pesquisar Roma e Piaget para ver se tem algum artigo que relaciona os dois. É, Escola, que é o nome do Google, né? Google Escola. O nome do cara é Niels Emmer Roman e Piaget. Vou ver se tem alguma relação entre os dois. Não achei nada fácil. Então bora voltar ao texto. Eu acho um pouquinho estranho, porque, pelo menos aqui na apresentação do texto, o que primeiro se apresenta como mais antigo é o sistema de sons e alguns registros sintáticos. E depois vem as palavras concretas de natureza primitiva. Uhum. Agora, o que é esses registros sintáticos? É simplesmente a forma de ordem que esses sons se organizam? Acho que é, né? Eu É isso que ele está imagino que falando. sim, mas não tenho certeza. Beleza. Tá. Vamos organizar um pouco o pensamento. Então, dentro de uma estratificação cronológica da linguagem, as mais antigas, elas são um sistema de sons que se organizam de determinada maneira. Depois, vem as palavras concretas, de natureza primitiva, e elementos formais. Acho que porque as palavras são tomadas como mais complexas que esses sons e esses elementos sintáticos, né? Sim, 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 sim. É, agora eu entendi. Entendi, sim. Isso aqui, claro que a gente está se alongando muito, mas eu quero entender isso aqui. Esse primeiro me fica mais claro com Aristóteles, porque o Aristóteles vai diferenciar barulho de nome, dizendo que nome é um som articulado, enquanto barulho não é um som articulado. O Uhum. que ele quer dizer com isso é que são sons que se organizam de uma determinada maneira para poder ser possível significar alguma coisa. Aham. Aí agora eu consigo Eu acho que entender. esses sistemas de sons e rasgos, rasgos, né? Eu sempre interpreto registros ou rasgos. Eu imagino que esses sistemas de sons mas sejam simplesmente fonemas soltos mesmo, com Sim, alguns elementos sintáticos
Vem primeiro, depois, de fato, palavras, né, com sistemas de sons bem definidos e que se referem a elementos concretos, tipo signos, palavras que têm função de signo. É traços, na verdade. Traços sintáticos, desculpa. Uhum, uhum. E É, aí depois avança para a ordem da abstração. eu acho que é isso mesmo. Acho que É. é isso mesmo. Tipo, primeiro você tem uns sons e regras bem básicas de sintaxe para você organizar esses sons. E só com isso você pode ter palavras, de fato. Quando você Uhum, estabelece certos sons que podem se combinar de determinada maneira. Aí depois disso vem as palavras concretas, que é aquelas palavras que se assemelham muito a coisas, uhum, supostamente, né? uhum, E alguns elementos formais e finalmente essas palavras de tipo mais avançados e abstratos. Beleza. Em consequência, qualquer semelhança entre duas linguagens que está restringida ao último desses estratos, nada ensina acerca da sua relação original. Aí beleza, se você pegar duas línguas atuais, vou colocar assim, que já tem palavras concretas de nível mais avançado e abstrato, você não entende nada acerca da sua relação original. Beleza. Eu estou me perguntando agora se de fato ele está se referindo a sociedades em diferentes momentos evolutivos. Eu acho que talvez o extrato seriam que numa mesma sociedade você consegue distinguir na língua dela estratos de, sei lá, de linguísticos, vou colocar assim. Não sei se esses correspondentes a grupos sociais, ou se essa divisão é na ordem da linguagem mesmo, e que corresponde a isso. Quer dizer, toda linguagem, tipo, nenhuma linguagem ela é puramente feita de termos abstratos, entende? Tipo, em toda sociedade você vai encontrar um arcabouço formado por todas essas coisas. Ah, mas eu estava Signos. Ah, você está me interpretando assim? foi por isso que eu falei do Piaget. Que o Ah, sim. Piaget vai fazer isso, só que em vez de dizer dentro de uma sociedade estabelecida, ele vai dizer dentro do indivíduo. Sim. Aí Sim. os extratos vão se dar a partir da idade. Aí eu falei, olha, um indivíduo que tem 7 anos de idade não pode, por exemplo, aprender álgebra, porque Uhum. ele não está na idade de possuir um conhecimento de raciocínio abstrato. Por isso que eu fiz essa relação com o Piaget. Piaget tem essa ideia também. Só que Entendi, é como né? você, só que é como você disse, aqui é dentro de uma sociedade. Então os extratos são distinguidos por idade e estabilidade. Eu acho que dos indivíduos da sociedade, eu acredito. Então, eu acho que talvez. Não, acho que esteja falando de extratos linguísticos, digamos assim. Ele Ah, sim. está ele tá dividindo elementos da linguagem. Cara, eu não sei, mas eu penso que. Não, o que eu estava interpretando é que as linguagens poderiam ser divididas em estratos, mas no tipo, você tem a língua português. Aí, na língua português, você tem os estratos, que é, por exemplo, o sistema de sons e certas regras sintáticas. Qual é o sistema de sons que nós temos? Por exemplo, ba, be, bi, bo, bu, ka, que, ki, ko, ku. Sistema fonético que a gente tem mesmo. Uhum. E quais são as regras sintáticas? Geralmente a gente combina K com za, mas a gente não combina, sei lá, K com. Nem sei. Ou, quais são as impossibilidades do português. Mas foi assim mesmo, era assim que eu estava entendendo também, que eu entendi Ah, agora. sim. Então, então a gente tá entendendo a mesma coisa. É. É isso mesmo. Aí, desculpa. Se a gente compara duas línguas a partir do último stratus, que é palavras concretas Não, e são é, palavras palavras, abstratas, né? palavras concretas de tipo mais avançados e abstratas, Uhum. você não consegue concluir nada acerca da relação original. Então, se você pegar uma frase do inglês normal mesmo, que a gente tem contato no dia a dia, comparar com a frase do português, a gente não consegue aprender nada da relação original. Sei lá o que é essa relação original. Uhum. Em vista
que semelhantes elementos facilmente se adquirem por empréstimo e se difundem. Ou seja, determinadas características que essa linguagem pode ter nesse nível complexo pode ser por simples empréstimo de outras línguas e não propriamente numa relação original da língua portuguesa. Engraçado. Uhum. No entanto, que parecidas, que os parecidos encontrados nos estratos mais primitivos indicam antigos contatos. Certo. Então, sei lá, a gente está investigando acerca desses sistemas de som e esses traços sintáticos, por exemplo, do português, e compara, sei lá, com o alemão. A gente consegue perceber, se a gente ficar nesse nível, uma certa influência do latim nos dois idiomas, sei lá, algo assim. Eu acho que deve ser por aí. Que é, Não consigo pensar em interpretação, não. sim, acho que é isso então. É claro que os contatos linguísticos que podem descobrir-se por esses métodos são coisas essencialmente distintas e menos precisas do que o conceito de relação subjacente à linguística comparada tradicional. Ah, saquei. Então, existe um conceito de linguística na linguística comparada tradicional, que é a relação subjacente, que é uma relação que está lá entre esses dois idiomas, vou colocar assim, que Uhum. é a interpretação literal de subjacente, né? Que é algo que está, mas não está evidente, está submerso. Só que aí, em vez de interpretar por essa relação subjacente que essas duas línguas teriam entre si, você, na verdade, simplesmente estratifica as duas línguas e você compara o nível mais baixo de estratificação e fala, olha, esse nível mais baixo de estratificação são semelhantes entre dois idiomas, porque no passado elas tiveram uma relação a partir do idioma Y. Hum. Acho que é isso. Esse parágrafo não tá muito claro pra mim, não, mas eu acho que é uma interpretação válida. Sim. Eu, pra mim tá. Interpretando assim, pra mim tá dando pra ir. É, é de boa. Porque eu consigo pensar no seguinte, já vi gente explicando alguns traços do inglês por conta disso. Tipo, a pessoa pega algum tipo de formação bem básica de uma palavra e mostra que, na verdade, isso se deveu a um contato no surgimento dele com o francês. É por isso que aquela Uhum. palavra tem aquela sonoridade daquela maneira e não igual ao alemão. Eu já vi muita Sim, explicação desse sim. tipo. Ok, então. Deve-se recordar-se, contudo, que a ideia de uma linguagem indo-europeia original, a partir da qual se desenvolveram as múltiplas famílias linguísticas, cada uma por seu lado, por excisão dialetal. Porque... Caralho, excisão dialetal é foda, velho. Certo, então você tem o indo-europeu, e aí esse indo-europeu, você não tá me vendo, mas eu tô fazendo uma abertura com as mãos, tô com as mãos juntas, agora eu tô descendo as duas mãos, separando. As duas mãos estão acima da cabeça, eu tô descendo as duas mãos, separando elas. Esse indo-europeu, ele está se desenvolvendo nas múltiplas famílias linguísticas. Aí tem, sei lá, a latina, a anglo-saxônica, eu não sei o nome do estoque linguístico, desculpa. Uhum. E essas, por sua vez, uma por seu lado, por excisão dialetal, que é uma hipótese, e sempre Decisão é seguirá. cisão, né? Oi? Decisão é cisão, né? Eu acho que sim.
que é. É decote. Hã? Decote a tradução aqui. Mas na definição de dicionário, é divisão de algo É, material ou imaterial em duas ou mais partes, geralmente de valor ou importância semelhante. eu nunca tinha me atentado para esse significado de decote. É, eu estou, na verdade, parando para pensar qual relação tem entre decote como excisão e decote como negócio de roupa. Ah, mas é porque fica entre. Como é? Fica na divisão entre os seios, né? Não? Mas o que deu para entender é que o decote é a divisão, né? Mas o decote de roupa é a junção de duas coisas que é por natureza separadas. O peito direito é por natureza diferente do peito esquerdo. Ah, entendi. E o decote unifica os dois, né? A parte do V. Criando aquele. Sei lá, eu tô viajando aqui agora. Agora, é que eu nunca imaginei o decote como divisão, não. Eu também não. Vamos lá, então. Isso aqui é uma hipótese. E ele Uhum. falar aqui, ó, e sempre seguirá sendo. Isso aqui é interessante. Essa concepção que de uma língua surgiu várias, as atuais, é uma hipótese, não é algo comprovado. Uhum. Mas uma hipótese que proporciona a melhor explicação das semelhanças que se tem encontrado. Uhum. E sempre seguirá sendo pelo mesmo motivo que o pacto social sempre será uma hipótese, que é uma coisa que você não pode encontrar no tempo e espaço, essa língua originária que gerou todas as outras línguas. A não ser que você encontre a primeira sociedade falante, o que já o texto já tratou que é impossível, já que a gente trabalha com registro escrito. De Sim, maneira, já tudo isso antes, né? é, pelo menos eu lembro de ele ter falado isso na reunião de ontem. Uhum. De maneira parecida, há que insistir que os temas indo-europeus, ou raízes, como os chama muitas vezes, que têm sido reconstruídos pelo método comparativo e que figuram nos dicionários etimológicos, como o de Alosvalda e Julius Porcone, não devem considerar-se como palavras que deveras ou de verdade há existidos alguma vez, senão somente como fórmulas. Aqui é uma outra coisa para a gente se colocar como pergunta. O que diabo significa quando alguém fala que algo é uma fórmula? Resumem as Eu relações. normalmente entendo fórmula como, sei lá, um conjunto de relações. Não, não, eu entendo fórmula no mesmo sentido que eu entendo algoritmo. E como é É, que você entende algoritmo? como um conjunto de procedimentos que levam a um determinado resultado. Que doideira, velho. Eu, eu parando para pensar agora, eu tendo a interpretar fórmula como representação gráfica de forma de alguma coisa. Entendo. Eu costumo chamar É, isso de modelo, eu acho. ah, massa, massa mesmo. Massa mesmo. Quando eu penso, acho que é porque eu sempre que eu aprendi sobre fórmula, era no sentido de fórmulas que eu aprendia para resolver determinado problema, sei lá. Colocando uma coisa ali, eu teria um resultado no final, nesse sentido, das Sim, fórmulas de física do ensino médio. sim, sim.
Então, é nesse sentido mesmo que eu interpretei como fosse uma representação gráfica de uma forma. Forma, você pode interpretar no sentido de forma platônica, que é aquela coisa que é a razão de ser de todas as coisas particulares existentes na qual faz parte de uma mesma espécie. Às vezes eu percebo que eu tenho um certo significado bem específico em algumas palavras que eu uso. É Eu, realmente. eu, e geralmente eu só percebo depois que eu falo o que eu entendo pelo termo. Mas é porque que fórmula platônica significa isso. Você tem determinado conjunto de coisas particulares que eles podem ser denominados de uma mesma espécie, porque todos eles compartilham a fórmula. Ou a fórmula, desculpa, a forma. Então a fórmula é a razão de ser de cada um desses particulares de pertencerem à mesma espécie. Uhum. E isso é engraçado porque quem vai retomar isso é o Saussure. O Saussure vai falar que a língua é uma questão de forma. Por quê? Porque cada indivíduo em particular, no seu parole, ele pertence a uma espécie na qual o que unifica cada uma dessas paroles na mesma espécie é a forma, que é a língua. E aí ele vai falar que a linguística estuda a forma e não as individualidades particulares da parole. Eu consigo visualizar isso bem no sentido das instituições da sociologia. Ah, bacana, bacana No mesmo. mesmo sentido, eu penso. Sim, sim, bacana, pra caramba. E achei legal quando eu li isso no Soci, porque realmente é aquela coisa do retorno ao Platão e Aristóteles. Não Uhum. porque eles são muito fodas, mas parece que a preocupação que eles estavam tendo, principalmente o Aristóteles, era criar um discurso que justificava a ciência enquanto discurso teórico racional. Esse é um dos grandes temas do Aristóteles. E aí sempre que a gente precisa justificar a nossa disciplina, parece que a gente toca em alguns temas que o Aristóteles já tratou. Isso é muito Uhum. legal mesmo. Nem que seja para depois discordar, né? Falar, olha, isso aqui é uma imbecilidade. Mas é legal esse tipo de questão. A questão também da verdade. Enfim. Mas foi massa essa discussão acerca da fórmula. O jeito que você entende fórmula é bem legal. Você achou? Achei sim. Porque realmente interpretava a fórmula desse jeito que eu estava dizendo. Uhum. Resume as relações que há entre formas verbais ou morfemas que se conhecem de fato nas diversas linguagens e representam assim, como já dissemos, eu acho que é isso que eu quis dizer, seu denominador máximo comum. Eu acho que está próximo do que eu entendo por fórmula mesmo, porque resumem as relações que há entre formas verbais ou morfemas que se conhecem, de fato, nos, nas diversas linguagens e representam assim, como eu estou trazendo isso como já dissemos, em seu máximo denominador comum. Eu acho Eu penso que é isso mesmo. que é aquela, aquela ideia de fórmula que eu dei, que é representação gráfica de uma forma. E Uhum. forma entendida também daquele jeito específico, como a razão de ser de várias instâncias particulares que se assemelham entre si. Se não for isso, eu racionalizo para mim como se fosse sendo. Vamos É lá. engraçado que a maneira como você define fórmula e forma é a maneira como eu tinha entendido a diferença entre estrutura e modelo no Levi-Strauss. Mas, mas eu acho que é o caso porque o que a tradição
vai chamar de estrutura vai ser o que você chama de forma. Isso que é engraçado. É. E isso foi um dos grandes espantos quando eu comecei a ler Saussure, que Saussure não tem o termo estrutura. Isso que é bacana também. Uhum. Então acho que faz mais sentido ainda. E como você falou, fórmula é uma coisa que está muito enraizada com química, ciências naturais, matemática. Talvez essa ênfase desse destaque seja até mesmo para separar as duas áreas, sei lá. Não sei, isso aí já é especulação vazia minha. É, não sei. Beleza. Ainda assim, pudera demonstrar-se que as influências externas conseguem afetar, até certo ponto, quase qualquer traço de um sistema linguístico e até remodelá-lo por completo. Não seria nada fácil abandonar toda a distinção fundamental entre relação original, o Verwandtschaft em alemão, e semelhança tipológica ou similaridades nos vocabulários. Os parecidos observados entre. Eu vou colocar. As semelhanças Semelhante, observadas. acho que é É, isso, semelhante. é porque ele já usa uma palavra para semelhança, que é, semelhança, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu acho que é isso. As semelhanças observadas entre o francês e o italiano, ou entre o sueco e o dinamarquês, se devem a causas fundamentalmente diferentes, de origem comum. Que as dos parecidos que há entre o inglês, desculpa, das semelhanças que há entre o inglês e o francês. Influência externa, empréstimo. Certo. Então, entre o francês e italiano, entre o sueco e o dinamarquês, as semelhanças se devem a causas fundamentalmente diferentes, de origem comum, Uhum. e as semelhanças que há no inglês e francês são de influência externa ou empréstimo. Esse aqui foi o exemplo que eu dei anteriormente, lá que tem algumas justificações que você dá de porque algumas palavras do inglês é do jeito que é, por causa de um contato com o francês. Aí ele está chamando isso de influência externa ou empréstimo. Ok. Já as semelhanças observadas entre o francês e o italiano já não são desse tipo. Uhum. Ok. Quando temos que Venézuelas, Venézuelas não consigo nem chutar. Vernosa, né? Venófilas, desculpa. Não consigo nem especular o que seja por aí. Versa, Prolixo. Prolix, Prolixo, pô. olha aí. Não. Não, é Prolixo ni Slovak. Agora vem. Vamos ver em espanhol. Meu Deus do céu. Vernosas. Nos veja. Caramba. Nem tem no Nos Google veja. Tradutor, na verdade. É Ele, Verselas. ele indica Verzelas, mas não é Verzelas aqui, né? Não. É Também, Venósulas. Que doideira, né, velho? o cara fica usando umas Deixa- palavras que ninguém sabe. Esse é o alemão. Esse é o espanhol erudito, pô. Uhum. Spanish e português. Vou pesquisar no Lingui. Quando o Google Translate não dá conta, a gente vai de Lingui. Sinônimo com significado de admirar, falar, sentir, visitar. Achou? Sim, achei sinônimos, né? De Venósulas. É. Admirar, falar, sentir e visitar. Cada um diferente do outro.
Quando Aqui não tem tradução, não. Só tem, como pode dizer, comparação entre textos que traduziram por completo. Aí aqui hum, tem. Quando se uniu ao grupo, Aldo Moro, tuvimos que venós-las com a correção de provas. Aí aqui a tradução ficou. Quando Aldo Moro uniu-se ao grupo, tivemos que fazer as contas com a revisão de textos. então aqui Então, seria quando temos que contar com linguagens carentes de história escrita, é é, difícil ou impossível decidir quando o aparecimento linguístico é proibido a uma causa e quando a outra. É isso, né? dá para repetir, por favor? É quando temos que contar com linguagens carentes de história escrita, como no caso das linguagens nativas da África e América, é difícil ou impossível decidir quando o aparecimento, a semelhança linguística é devida a uma causa e quando a outra. É, fica assim pelo contexto que eu vi aqui aplicado. Então, Faz o outro sentido. sentido é estamos perante também. É É, como se fosse isso, se confrontar com. uhum. Pelo menos é o que está. É, encaixaria aqui também. Quando temos que nos confrontar com ou estar perante de linguagens carentes de história escrita, é difícil. Tá? Fica no sentido próximo de quando temos que contar com. É, então, bora apontar para essa É no tradução. sentido de estar lidando com linguagens carentes de história. É nesse sentido. Pelo menos foi como eu entendi. É, Em muitos casos, uma análise linguística comparativa deve limitar-se a enunciar as semelhanças tipológicas e a descobrir a difusão geográfica de vários rastros, ou de vários traços, desculpa, sem arriesgar-se, ou arriscar-se, né, uhum. a sacar conclusões definitivas concernentes às causas subjacentes. Por último, não podemos duvidar, acho que ouvidar é duvidar, né? Deixa eu ver. Eu acho que é outro sentido. Esquecer, esquecer. Duvidar. É perder a memória ou o recordo de uma coisa, não tomar Uhum. uma coisa de um lugar ou não pôr em um lugar por descuido, deixar involuntariamente de fazer alguma coisa que devia fazer. Eu acho que é esquecer. Tá bom. Por último, não podemos esquecer a possibilidade de que uma semelhança linguística poderia dever-se ao puro sorte, ao por acaso, ou está condicionado por alguma disposição humana geral que se manifestasse em linguagens não vinculadas geneticamente nem afetadas por um fator externo comum. Faz muito tempo que Meillet, que é um autor importante da sociolinguística, puxou em guarda, se pôs, né? Deixa eu ver. Acho que é no sentido de nos colocou em guarda ou nos ante. Tipo, Eu acho que é como se posicionou contra é, a suposta relação genética entre duas linguagens sem mais base que a semelhança tipológica. Em outro capítulo, veremos como a geografia linguística tem modificado nossas noções relativas ao desenvolvimento e à relação linguística. Se você quiser ver depois, conforme página 66 e sequentes. Ah, tem uma notinha de rodapé. Lá no 14, né? Deixa eu anotar 14. Lá na puta que pariu. É sem dúvida. É sem dúvida o quê? Por influência externa ao empréstimo. Lá do francês e inglês.
com a intenção de subtrair a dificuldade do problema e de prevenir contra a aceitação do ponto de vista tradicional, como se foi evidente por si mesmo, como Vittorio Pisani, em Língua, 1952. Se pergunta se, na ausência do latim e de outras línguas românicas, não incluiríamos o francês no grupo germânico. E, na ausência de outros idiomas germânicos, classificaríamos o inglês como língua romântica. Ah, esse parágrafo foi muito massa. Caralho, isso é muito engraçado. Hum. Tipo, esse autor, ele questiona se a gente não comprovasse nenhum tipo de influência do latim naquele idioma, se a gente não classificaria esse idioma em um tronco linguístico totalmente distinto daquele que ele se encontra atualmente. É quase uma crítica a essas classificações. Eu não entendi muito bem, não, ainda. Tipo, A gente não por classifica exemplo, a língua através do latim. não, mas primeiro bora voltar ao problema. As influências, as coisas que há parecida entre o inglês e o francês, a gente costumamente diz que é por influência externa ou empréstimo. Uhum. Mas essa classificação só pode ser feita se você identificar o inglês e o francês como pertencentes a troncos linguísticos diferentes, entendeu? Se ele Uhum. for no mesmo tronco linguístico, não é influência externa ou empréstimo, é uma origem comum, Uhum. que é o que acontece, por exemplo, com o francês e o italiano, o sueco e o dinamarquês. Aí o que esse francês tá, eu acho que é o francês ou o italiano, sei lá, esse ser humaninho, como diria o Pedro, Sim. tá dizendo: se você não tivesse evidência, ou na ausência do latim, a gente poderia incluir o francês no grupo germânico. E na ausência dos idiomas germânicos, a gente classificaria o inglês como língua românica. Ele se pergunta se isso não aconteceria, entendeu? Uhum. Entendi. Ou seja, o que a gente considera hoje como empréstimo não seria mais empréstimo. Uhum. Não sei se ficou mais claro agora que eu estou explicando assim. Ficou sim, entendi. Beleza, então, bora lá. De fato, é um questionamento interessante. E por que ele está se perguntando isso? Porque, de fato, tudo que a gente argumenta é baseado nas evidências de contato que temos hoje. Uhum. Então, pode existir algum registro de contato dessa língua que a gente não descobriu. E aí, se a gente, caso descobrisse, a gente poderia mudar a classificação até. Sim, de Essa fato. crítica, quem me disse uma vez foi o Rodrigo, quando a gente estava conversando no bar, sobre as pesquisas mais recentes envolvendo o troco linguístico. O Rodrigo tá fazendo doutorado em linguística, né? É, tá sim, exatamente. Exatamente. Ele estuda o quê? O doutorado dele, você sabe? Sei, ele estuda a via média, que ele gostou de chamar de via suburbana do ceticismo. Hum. Como assim? Existiu na história duas posições diferentes do ceticismo, que se chama ceticismo urbano e ceticismo rústico. O ceticismo rústico, diante do problema posto do ceticismo, ele conclui que, na verdade, para a gente não correr o risco de acerir indevidamente a nada, a gente tem que fazer um voto de silêncio. Enquanto o ceticismo urbano, ele parte dessa conclusão dizendo que a gente volta a se manifestar como uma pessoa comum, ciente que a gente não está fazendo juízo nenhum sobre o estado de coisas. Aí os contrários vai criticar os urbanos como se fosse uma
contradição performativa. Porque, na verdade, eles fazem uma crítica acerca da afirmação do estado de coisas e acaba, depois de fazer essa crítica, voltando a fazer a afirmação sobre o estado de coisas. Aí o trabalho do Rodrigo vai ser, a partir de uma perspectiva de atos de fala do Austin, pesquisar a possibilidade de uma via suburbana para esse problema do ceticismo. Que é um intermediário entre essa perspectiva do silêncio e essa perspectiva do fazer essa crítica, mas voltar a falar como um ser humaninho normal. E aí o que ele vai tentar é fazer uma interpretação que, na verdade, o que você vai suspender é o ato de fala assertivo acerca do estado de coisas. E você só vai trabalhar num ato de fala performativo. Então, todos os seus atos de fala vão ser, ou pelo menos todos o que Sexto se colocou, são atos de fala performativo. É como se ele tivesse interpretando um papel. Uhum. Agora, qual é a relevância disso? Não faço a mínima ideia. Por que na linguística? Será? Como assim, por que na linguística? Por que ele está fazendo esse estudo na linguística? Ah, Caberia. desculpa. Não, desculpa, esse é o doutorado dele em filosofia. Foi Ah, mal. Foi mal. É porque você perguntou qual é o doutorado dele. Aí eu falei o doutorado que eu conheço, que é o de filosofia. eu perguntei se você sabia qual do que ele está estudando de linguística. Eu acho que na linguística está se aprofundando nessa perspectiva pragmática Hum. dos atos de fala do Austin. Eu chutaria isso, mas não tenho certeza não. Eu viajei total, você que estava falando na filosofia. Peraí, Eu, eu já vou. tranquilo. Voltei. Opa. Eu acho engraçado nesse doutorado de linguística que o Rodrigo faz, que todas as dificuldades que a gente aponta assim acerca de, um, de linguística, etc e tal, ele responde o seguinte: mas isso é porque a linguística é uma ciência recente. Eu acho extremamente engraçado isso, velho. É uma boa resposta. Dá pra Eu, escapar de coisa. eu acho uma péssima resposta, cara. A pior de todas. Porque uma hipótese que eu tenho é que todas essas ciências que a gente estuda atualmente, ela tem mais ou menos a mesma idade. Os paradigmas, por exemplo, da matemática atual, são esses que a gente está tentando estudar lá no grupo que a gente está fazendo. Ela começa a partir do século. No final do século XIX. Paradigma da matemática atual que a gente está trabalhando hoje em dia. Uhum. Que basicamente coincide com o surgimento da sociologia, que basicamente coincide mais ou menos com a psicologia, que coincide também com as investigações de física moderna. Tudo está surgindo naquela época. As ciências antigas estão mudando seu paradigma radicalmente e as ciências novas, novas só porque tem um nomezinho para destacar o objeto delas, também está surgindo na mesma época. É a minha hipótese. Por exemplo, eu vejo uma diferença gritante da maneira que Descartes estuda matemática, da maneira que Euclides estuda matemática e da maneira que, sei lá, o Hilbert estuda matemática. Não Uhum. tem comparação, velho. Não tem comparação. Eu lembro de você falar disso.
Acho que foi na primeira reunião. Que a gente E ficou é conversando esse, sobre isso. sim. E esse é o fenômeno que eu quero estudar. Eu quero realmente estudar as razões e as razões de ser da matemática contemporânea. Ela está fundada em quê? Qual é o método que ela segue? Como ela desenvolve seus objetos de pesquisa? Como ela desenvolve suas teorias? Uhum. É isso mais minha preocupação no momento, ao estudar aquele tema. E tem um capítulo do livro que fala sobre isso, no prefácio, que é, qual é o nome? É de Kant a Hilbert, o nome do livro, que é um compilado de textos de autores sobre matemática de Kant a Hilbert. Sim, esse texto, inclusive, acho que você me sugeriu ele, não foi? Sim, tem lá na pasta. E aí no prefácio ele diz uma coisa muito interessante, que o Frege não aparece lá no texto dele, só que o prefácio ele passa o tempo todo falando sobre Frege. Por quê? Porque ele está fazendo aquele recorte do livro em contraposição ao recorte feito pelo Van Rejoorne, que é entre Frege a Gödel. E aí o que ele está tentando fazer é o recorte suplementar, que é o recorte de Kant a Hilbert. Porque ele consegue identificar três partes, pelo menos, da história do pensamento matemático. Tem o pensamento antigo, o pensamento moderno, lá do século XVI, século XVII, ele até fala isso, e XVIII, e o pensamento contemporâneo, que começa no século XIX. E aí ele fala uma coisa muito interessante. O Frege pode servir de recorte, porque apesar de ele estar cronologicamente num vizinho de autores como Cantor e Dedekind, que estão fazendo matemática à moda de Kant, Bolzano, etc., ou seja, a moda do paradigma epistemológico, o Frege está tocando em temas que vão ser retomados cerca de 30 anos depois, Uhum. que são os problemas que a matemática vai incorporar como problemas da matemática contemporânea. Eu acho muito interessante esse prefácio. Ele, de uma certa maneira, legitima uma certa sensação que eu tenho também. Tenho essa sensação quando eu leio o Frege. Ele é muito diferente dos autores da mesma época dele. Sim. Vamos lá, continuar então, né? Inclusive de Como? autores, Oh, desculpa, foi mal. Pode inclusive de falar, pode falar. autores, inclusive de autores posteriores, né, pelo que você fala. Depois eles Depois vêm o que? retomar a noção de sujeito, né? Ah, sim, no tratamento de lógica, né? Uhum. É estranho. Não, não é estranho, é até compreensível. Porque o que o Russell vai querer fazer depois, já para dar spoiler, é que ele quer dizer que a estrutura lógica vai corresponder em alguma medida com a estrutura do mundo. Então, isso vai dar uma certa objetividade, tanto à lógica, como vai garantir o mundo exterior. Você estava falando do Porque, Frege. não, tô falando do Russell. Tipo, Ah, por que vai ser retomado esse negócio do sujeito? aham. Porque o que o Russell vai defender é que a estrutura que você identifica na lógica, ela é, de fato, uma estrutura que corresponde ao estado de coisas. A lógica é desse jeito porque o estado de coisas é dividido dessa forma. Aí por isso que vai retomar essa noção de sujeito lógico, porque ele vai corresponder na natureza a um indivíduo. De fato, na natureza existem indivíduos para o Russell. Uhum. E aí você vai poder fazer essa importação entre a investigação da lógica e os constituintes do estado de coisas. Beleza, eu vou continuar a leitura aqui, tranquilo? Beleza.
Como a linguagem é um fenômeno social, essa frase está banida aqui, senão o Moisés pira. É evidente que as semelhanças. Eu tô brincando, só tô tirando onda. Como a linguagem é um fenômeno social, é porque disse fenômeno social você já. Eita! Yes? Não brincando. Como a linguagem é um fenômeno social, é evidente que as semelhanças na estrutura social e cultura podem conduzir a semelhanças linguísticas. A língua falada na Europa, que não são indo-europeias, o finno-ugrias e o turco, têm características que não aparecem em idiomas aparentados, como elas, não, com elas, não, desculpa, eu vi uma vírgula que não tinha. Tem características que não aparecem em idiomas aparentados com elas, mas falados fora da Europa. Mostram sinais de terem sido empregadas por gente pertencente à forma ocidental de sociedade e de cultura. E tem, desta maneira, certa semelhança com outras linguagens da Europa, sem estar aparentadas historicamente com eles. Então, se você tem uma certa sociedade que ela é de origem ocidental ou de uma origem comum, mesmo as línguas não sendo aparentadas, ainda existem semelhanças. É, Ok. acho que é isso. Durante o último milênio, várias linguagens europeias ocidentais, como o francês, o inglês, o holandês e as línguas escandinavas, têm sofrido em vários, eu vou colocar aspectos, trocas similares, em morfologia e sintaxe, por exemplo, que parecem ser devidos ao fato que se falem em uma área de cultura uniforme, estrutura social similar e com íntimo contato entre as comunidades linguísticas. Inclusive, se tem tentado demonstrar a existência de uma sintaxe europeia ocidental comum, Olha aí. tal, tal feito, ou tal como, vou colocar assim, o anglicista sueco K.F. Suden, nos Alf Sommerfeld. Ok, eu acho que é o nome de uma pessoa. É, Alf Sommerfeld ha ilustrado esses traços comuns em muitos trabalhos. Similarmente, W. Betts fala de The Abendländische Sprachenauglish. Ou seja, porra, poder ter traduzido, né, velho? uhum, Isso aqui é. Gleich é igual, parecido. Então, a semelhança de linguagem ou de fala do Ocidente. Esse Abendlandisch é ocidental. uhum. E tem escrito várias obras acerca dos empréstimos traduzidos. Por exemplo, alemão e latim, de 1949. Recentemente, H. Gneus tem feito um exame de empréstimos similares num antigo inglês, Lernbedingungen und Lehrbedeutungen em Alten English. Lerno eu não sei o que é não, deixa eu pesquisar. Tá, Deutsch.
Não consegui achar a tradução, não. Sem tradução. Sem sorte, meu irmão. Pronto. Hope é alguma coisa formação e alguma coisa significado. Esse lá não sei o que é, não. No antigo inglês. Deve ser. Não sei não o que é. Não consigo nem chutar. Hope se ocupou de problemas análogos em seu artigo Loan Words como símbolos culturais e léxicos. Eu acho que esse Loan deve ser a mesma coisa desse Ler. O que é esse Loan, você sabe dizer? Não, deixa eu ver aqui. Empréstimo. Uau! Então, formação de empréstimo e significado de empréstimo. Empréstimo mesmo. Acho que é empréstimo naquele sentido de difusão, de influência cultural, né? Empréstimo como léxico, Learn é símbolos empréstimo culturais e também. lexicais. Sim. Eu acho que é empréstimo nesse sentido mesmo. Uhum. Semelhanças no sistema semântico, formação de palavras, empréstimos traduzidos, etc., e fraseologia se devem, em muitos casos, a uma tradição clássica comum. As línguas ocidentais literárias se têm adaptado deliberadamente à pauta do latim. Do mesmo modo, o finlandês literário está carregado de empréstimos traduzidos do sueco e do alemão, que não se encontram nas linguagens figurios. Finogrios, desculpa. De novo. Você sabe o que é? Não. Não tem tradução não. Foi como finogros. Do grego. Não. Aqui também apareceu o grego. Foi aparecer o termo em grego. Eu Como fiquei tipo assim? assim. E tava em português, né, velho? Pois é. Acho que ele não pode confiar muito nesse negócio, não. Foi muito engraçado agora, pô. Pesquisei o termo, veio a palavra em grego, sendo que estava embaixo em português. Aí eu achei o significado português do termo é grego. É grego, pois é. Aí o pior é que é só uma transliteração, né? Porque aqui é fi, no, grios. Grios, é. É só transliteração mesmo. Enfim, Deus é mais. Que jamais tem estado abaixo, sob, né, a influência da cultura sueca ou alemã. Ok. As técnicas da linguística comparada se têm aplicado a outras famílias linguísticas, à parte ou separadas do indo-europeu. Se tem obtido importantes resultados nos grupos semítico, turco e esse carinha aí, o finogrio, urálico. Se tem realizado esforços similares em grupos de linguagens africanos, americanos e do Longe Oriente. Mas, nestes casos, raras vezes se tem obtido resultados definitivos. A razão está, em parte, no material de que se dispôs é insuficiente em muitos sentidos. E, em parte, é que não há textos contemporâneos, nem, portanto, formas contemporâneas tão pouco. Acho que tem planos contemporâneos, deixa eu ver. Não, é cedo. Não há textos primitivos.
Hum. E, portanto, formas primitivas ou primevas, tampouco. No campo indo-europeu, por contrário, ou por outro lado, dispomos de uma larga série de textos do mais antigos, de 1500 a 100 antes de Cristo, né? Até mesmo em É, espanhol, né? eu Ô acho que sim. porra! Ô porra, velho! Texto de 1500 antes de Cristo é foda, cara. Uhum. Que doideira. Aproximadamente. Inscrições íticas, não, íticas e cretenses. Ele tem falado lá em cima sobre elas. Acho que é aquele linea alfa, linea beta. Sim. Mas não sabia que era tão velho não, velho. Minha lógica temporal vai até século sétimo antes de Cristo. Depois disso, pra mim, é tudo turvo. Eu, Uhum. quase não tem número pra essa época pra mim. Eu acho que Ah, esse é. período aí, esse período deve ser mais ou menos o período das sociedades minoicas, micênicas. Aí O que acho que você citou, né? mil. É que ele fala que são que precederam os gregos antigos que a gente conhece, antes da Idade Sim, Média, antes da Idade Média grega. Daí, se eu não sim, me sim. engano, é 1100, eu acho, que inicia esse período de Idade Média. Por aí. É mais ou menos isso. Doideira, velho. Doideira, 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 doideira. Esses textos que ele fala são basicamente, eu acho, registros arqueológicos mesmo. Inscrições Bacana. em pedras, essas coisas. Mesmo assim, velho, você trabalhar com um texto de 1500 antes de Cristo, Uhum. eu já não tô conseguindo identificar um texto a manuscrito de um cara que tá é, distante de mim no tempo, só 15 segundos. Como assim? Um cara escreve uma carta pra mim manuscrita, eu vou ler depois, eu não consigo entender. Ah, Porque querendo ou não, já existe um tempo, desde o cara que fez a inscrição no papel, utilizando um instrumento tecnológico na nossa civilização chamado caneta, sim. e a época em que eu peguei para decifrar esse documento. E ainda assim, eu tenho dificuldade, apesar de supostamente nós estamos no mesmo paradigma de linguagem, de Uhum. compreender as inscrições desse cara. Imagine um texto de 1500 anos antes de Cristo. Doideira, velho. É isso aí. Uma das coisas que eu acho mais engraçadas é, tipo, pegar um texto, assim, manuscrito, de qualquer coisa, assim, e tentar ler, velho. Cara, eu sinto pena dos filólogos, velho. Puta que pariu, velho. Enfim, vamos lá. Um brilhante exemplo de reconstrução de etapas anteriores de uma linguagem no indo-europeu é a demonstração. Qual é o nome que dá? A mercê é tipo. Caramba! Graças ao método comparativo, devido ao sinólogo sueco Bernhard Kalgren, de que o chinês era originalmente uma linguagem flexiva. Aqui é proto-chinês, linguagem flexionada. Será que uma linguagem flexível é o quê? Linguagem que o funcionamento dela se deve a transformações feitas em cima do radical, Tipo latim? tipo latim. Só que. E a nossa língua também é flexível. Por exemplo, Ué, então qual língua que não é flexível? o chinês atual. Porque ele é feito com tipo hieróglifos, tipo isso? É, Aqui, exatamente. Com aqui, ideogramas. Você ideograma. tem um signo
que ele é inalterado, e aí você compõe um significado colocando outro signo inalterado em lugar nesse. Se Uhum. você fazer uma combinação X de signo, o que você faz é substituir esse signo por outro signo completamente diferente de todos esses anteriores. Mas não é igual ao português. Por exemplo, português você pega cidade, cidadão, cidadania. Acho que esses são exemplos suficientes. Mas você também pega felicidade, infelicidade, feliz. Isso tudo são flexões de uma mesma palavra. Uhum. Sim, saquei, saquei. Agora, essa Então, ideia de que o chinês era uma língua originalmente flexível, ela é bem interessante. parando para pensar o que é o chinês hoje, né? É interessante Uhum, mesmo. uhum, E engraçado é como é que você mostra isso. Isso que uhum, deve ser mais engraçado. uhum. Tipo, você mostra que, na verdade, o ideograma ele poderia ser alterado em algumas partes deles, é isso que você está mostrando? Ou talvez ele esteja fazendo menção somente à linguagem falada, né? Pode Depois ser. que se transformou, não sei. Interessante é que é de 1920 também. Uhum. É um cara sueco. Não, mas só para deixar claro, no chinês, pelo que eu sei, é como se fosse assim, cada ideograma ele tem um determinado som e cada som tem uma ideia completa, que é Aham. diferente do português. Então, se você pegar, por exemplo, um sinalzinho chamado ni, e esse ni quer dizer fome, e você juntar com ko, que quer dizer salada, quando você falar nico, você vai falar, estou com fome de salada. Uhum. Isso é Entendi. diferente do português, porque a palavra cidade, ela tem um significado específico que você só vai mudar a circunstância dela em conformidade com esse sufixo e esse prefixo. Você não vai mudar para uma outra ideia totalmente diferente. Por exemplo, ter cidade. Aí, cidadania é uma propriedade em relação à cidade. Não, acho que cidade não é um bom exemplo. Vou pegar feliz. Feliz. Quando você junta com dade, quer dizer propriedade de ser feliz. Quando você coloca um in, você fala privação de felicidade. Então, infeliz quer dizer privação de felicidade. E assim vai. Uhum. Você vai alterando o significado da palavra, mas com significados correlatos a ela. Na verdade, tem um nome para isso. Você modifica o significado, não transforma o significado. Esse é o sentido, por exemplo, que a gente utiliza para modificadores. Quando a gente fala, por exemplo, que advérbio modifica o verbo. Ou seja, a ação continua a mesma. O que o advérbio vai fazer vai simplesmente dizer a intensidade ou a modificação dessa ação. Então, eu como rápido e eu como devagar é a mesma ação. O que está alterando entre um e outro é o modo. Pelo menos assim que eu entendi o que é flexão na linguagem. Beleza, eu peguei. Então, vou continuar aqui. Em sua excelente resenha, dos primeiros que pleteiam os estratos linguísticos pré-históricos e os contatos linguísticos antigos, Word, o comparativista espanhol Antônio Tovar escreve que toda a vida social e linguística, as trocas de população, a reconstrução de sua história econômica e suas relações culturais pode deduzir-se da história linguística. E que a pré-história gradualmente se transforma em história. Isto está, por certo, expressado com grande precisão e fino. Mas será que ele não tem o mesmo significado que tem no português? O que tem no significado no português? Tipo, fibra, força de vontade.
É tipo isso. É a destreza da pessoa Destreza, que aponta. acertadamente. É, acho que é isso. Juízo de sensatez. É. Precisão e eu vou colocar assim, lucidez. Uhum. Em verdade, ou na verdade, tal foi a intenção de numerosos comparativistas da velha geração. Contudo, importa prevenir contra um traço de que nem todos os linguistas parecem ter consciência. O traço de extrair dos dados linguísticos conclusões de mais alcance que o justificado. Ah, isso é legal. Isso aqui é geral, pô. Não é só linguista que faz isso aqui, não. Trocas que bem pode explicar-se como processos internos se tem atribuído com ampla frequência a substratos e abstratos. Se uma língua indo-europeia periférica, como o tucário, apresenta, digamos, uma sola série, se é sola, Eu acho que é somente uma. tá bom, perfeito. Pera, deixa eu ver. É isso mesmo, somente uma Sozinho. série de fonemas oclusivos, seria prematuro, sem maiores provas, supor influência e, em consequência, contatos culturais de alguma linguagem do indo-europeu vizinho que tenha uma série única, pois semelhante redução poderia explicar-se o mesmo de bem por uma simplificação estrutural periférica. Ok. O bilinguismo somente, independente da estrutura fonética das línguas em contato, pode bastar, por exemplo, para explicar a dita redução estrutural. Tem a nota número 15, que é enorme. É coisa inegável que o contato de efeito de substrato, que implica uma interferência entre dois sistemas, conduz à redução ou a qualquer outra modificação estrutural, se há confundido frequentemente como uma mera simplificação devida à ausência de pressão social e de normas sociais em regiões periféricas. Tais normas faltam frequentemente ou são particularmente débeis nas sociedades bilíngues. Desta maneira, os fenômenos. Não. Dessa maneira, os dois fenômenos podem ter o mesmo resultado, se bem implica processos profundamente diferentes. Ok. É evidente um abuso da linguística empregar seus dados para extrair conclusões. Verbo graça, já esqueci o que é. Eu não. Ah, achei. Por exemplo, acerca dos tipos de povos que encontraram os indo-europeus no Oriente Distante. Quando abordarmos ou abordamos fenômenos de conteúdo, vocabulário, semântica, as conclusões desse gênero se fazem, está claro, menos duvidosas de quando não saímos do domínio da expressão. Mas, mas algum, então, É ainda, eu acho. ainda então, desculpa, mas ainda então é importante guardar-se das se precaver, na verdade, das Uhum. conclusões prematuras e das confusões entre simplificação interna e influência externa. Ah, isso aqui é importante. Legal mesmo. Sim. Ver o autor Linguística Ibérica e Império Romântico. Um problema
ainda não resolvido e muito provavelmente insolúvel da linguística comparada é se todas as línguas do mundo podem acabar por ser remetidos a uma linguagem original comum ou a uma etapa pré-linguística de desenvolvimento, a teoria monogenética, ou se desenvolver espontânea e independentemente diferentes tipos de linguagem, a teoria poligenética. O principal defensor da teoria da origem comum única de todas as linguagens foi o linguista italiano Alfred Tromberti, lá no L'Unità, ou a Unidade e a Origem da Linguagem, em 1905. Cacete, né? Lá de 1961 voltou para 1905. Pois é. Outros, Esse texto ele vai e volta no tempo, né? pois é. Outros têm sustentado que as semelhanças podem descobrir-se entre todas as linguagens humanas, apesar das diferenças mais óbvias, têm uma natureza tão geral que mais vale considerá-las resultado de atividade uniforme na mente humana racional, conforme Bjorn Kolinder. E aqui a gente acaba, sem gancho nenhum. Simplesmente acabou. Uhum. E agora é o Fernand de Saussure e a Escola de Genebra, o estruturalismo. Ele apresenta uma definição de estruturalismo. Rapaz, pelo que eu me lembro, sim, depois. Eu tava dando uma olhada, primeiro ele começa uma historinha, ainda, e depois de 3 páginas que ele chega no Saussure. Uhum. E quando ele chega no Saussure, ele não chega nem no curso de Linguística Geral, ele chega no artigo que Saussure publicou quando tinha 22 anos. Ok, então a gente concluiu a missão de hoje, supostamente. É, a gente terminou o capítulo, né? Próxima semana a gente já vai começar o Durkheim, né? Filosofia e Sociologia. Ou Sociologia e Filosofia. É, não era Sociologia e Filosofia, era as regras do método, né? Era a regra do método? Não sei porque eu não lembro qual você disse que era bom a gente ver. É, eu coloquei as regras do método sociológico para entender melhor o objeto da sociologia. Beleza, então. Não, só tô perguntando. Mas a Sociologia e Filosofia também é um texto interessante pra gente ler. Mas acho que talvez para agora não. Ok. É um texto onde ele vai combater o psicologismo na sociologia e o biologismo. Também é um texto interessante para definir e fundamentar o objeto da sociologia, mas ele é muito mais extenso que leu a introdução e o capítulo 1, até porque não tem tradução das regras do método. Saquei. Não, Assim, tranquilo. eu tô supondo que isso vai ajudar a gente a entender melhor a. Tipo, eu tô tomando o Levi-Strauss como sendo da tradição durkheimiana. Não sei em que medida isso de fato é coerente, mas de qualquer forma esse texto ajuda você com aquela. Assim, é você e a mim, né? Com Sim. aquela questão de delimitar bem, o melhor pelo menos, o que é isso que a gente está chamando de fato social e tal. Sim, sim. Não, foi ótima escolha. Não tô suspeito, não tô colocando em xeque não a escolha. Um sociólogo que eu tenho interesse em ler em alguma época da minha vida é o Gabriel Tarde. Gabriel Eu Tarde que já era contemporâneo do Durkheim, né? era. Eu tenho interesse de lê-lo
Porque, na verdade, ele vai definir sociologia a partir de uma perspectiva leibniziana. Isso é muito engraçado. Ele vai tomar Uhum. a mônada. Ele vai tomar a mônada, cara. Sim. E Sim, eu acho que o Vandenberg fala isso também, né? comenta assim. Mas eu conheci isso antes. Tava passando lá na EDUSP, e aí eu vi que tem uma obra dele traduzida, e o nome era Monadologia Sociológica, alguma coisa assim. Aí eu, poxa, Uhum. que porra é essa modologia sociológica? Aí eu fui pesquisar. Velho, é uma viagem da porra. Realmente ele usa o Leibniz para fundar uma teoria da sociedade, partindo É, da concepção de mônada e de expressividade da mônada. Porque para mim é muito improvável isso. Improvável não, esquisito. Porque a mônada é uma teoria da subjetividade máxima, né? Tipo, porque cada mônada ela é independente uma das outras. Nenhuma mônada interage entre outra. Elas uhum. são átomos fechados e conclusos em si mesmos. E aí, como é que você cria uma teoria social acerca desses entes independentes entre si? Aí eu tenho interesse em saber como é que ele alicerça. Isso também porque eu acho que você está partindo também da noção de sociedade muito baseada nisso que eu estou falando, né? De instituição. Mas tem sociologias que concebem sociedade, vou colocar assim, a partir da reunião de indivíduos. Indivíduos dados individualmente mesmo. Só que eu até consigo entender assim. Mas o problema do Leibniz é que a mônada ela é tão independente que você não consegue nem imaginar essa reunião de indivíduos. Saquei. A mônada, Entendi. ela é como fosse um pendrive em que a única coisa que tem dentro dela são a informação de tudo a respeito dela, teoricamente. Uhum. O Leibniz postula isso porque é um suporte da realidade. Ele está tentando responder o que é que contém todas as informações ou todos os atributos que a gente consegue observar a partir da percepção. Aí ele vai falar que quem tem isso é a mônada, que é a substância última do universo. Que vai ter vários tipos de mônadas. A nossa Uhum. é uma mônada aperceptiva. Ela percebe a si mesma. E elas são eternas, de uma certa maneira, e dentro dela já tem todas as propriedades que elas conseguem perceber temporalmente, mas já está nelas. Aí vem as coisas estranhas. Interessante. Eu estou explicando muito mal, porque é um conceito muito mais rebuscado. E aí as mônadas têm uma Uhum. coisa que se chama expressão. A mônada, ela expressa o mundo por completo internamente. Ou seja, as mônadas não têm contato externo nenhum uma com as outras, mas é como se elas tivessem a representação de todo o mundo exterior internamente. Uhum. Aí isso vai fundar o que Deleuze vai chamar posteriormente de ponto de vista, que vai surgir exatamente nessa perspectiva leibniziana. Porque aí cada mônada, como ela expressa a totalidade do mundo internamente, cada mônada vai ter um ponto de vista. Então a mônada não interage externamente com nada, mas dentro dela já tem a propriedade da relação com todas as outras coisas. Então, por exemplo, eu já tenho a propriedade de estar uma certa relação Y com Moisés. Eu tenho essa propriedade já. E você, por sua vez, tem a propriedade de estar uma certa relação X com Alan. Só que essa relação é uma propriedade interna minha, enquanto a relação de você estar em relação comigo é uma propriedade sua. Elas são independentes, essas duas propriedades. De fato, a partir disso, tentar pensar uma sociologia é um pouco complicado. Estranho, né? Não, então, é isso que eu tô Uhum. pensando. Como ele vai dar essa objetividade? Ele vai falar que a sociedade como um todo vai constituir um sistema estrutural.
que vai estar em uma mônada separada de todas elas? É isso que ele vai defender? É coisa Aí, que investigar. é. Ou não, né? De repente pode sair nosso objeto, mas é uma coisa que eu quero estudar posteriormente. Esse Gabriel Uhum. Tarde. Belezinha. Lages é um ator que aparece muitas vezes. Assim, ele aparece não como. Ele é citado frequentemente pelos atores de psicologia que eu leio. Vez ou outra eu vejo ele aparecendo. Assim, mas não como fundamento, mas como. Ah, tipo, no, em Leibniz, quando ele falou isso. Saquei. Essas coisas assim. Ah, bacana. Fico curioso para É, saber por que, que ele é lido, mesmo que não seja como. Não seja apresentado como fundamento. É simplesmente um autor que parece ser interessante. E as pessoas leem e falam sobre. essa, nesse caso, só lendo pra saber por quê mesmo, né? Não, ninguém dá uma brechinha de por que o cara é importante. Não, até onde eu vi, não. Ah, eu acho que talvez ele seja importante porque ele é uma contraposição do Kai. Em vez de. Eu li isso em um artigo até. O Durkheim dá uma realidade objetiva à sociedade, enquanto o Tarde vai fundamentar a sociedade como uma interação pura entre indivíduos. Uhum. Mas uma interação não no sentido de contribuição, mas no sentido de representação. Cada indivíduo vai representar a totalidade do sistema internamente a ele. E, parando para Uhum. pensar de maneira abstrata, sem ler o texto, isso justifica o porquê a gente pode ter um conhecimento da sociedade. Porque como cada mônada expressa o mundo enquanto totalidade internamente, então cada um de nós podemos ter essa expressão da totalidade da sociedade internamente a nós. Como é? Pode repetir? Tipo, pensando abstratamente, sem ler o texto, como cada mônada expressa internamente o mundo, fica viável ter um conhecimento sociológico, porque se nós representamos a totalidade do mundo internamente, então a gente pode conhecer de fato a estrutura social. Por quê? Porque ela é expressa internamente em cada um de nós. A gente tem Ah, esse entendi. acesso. É, isso me lembra um pouco a noção de estrutura no Bourdieu, de hábitos, quer dizer. Que internamente a gente tem uma expressão dessa estrutura externa, É, da estrutura. é isso aí. Até mesmo a noção de campo, que é uma espécie de microcosmo social. Ou quando lembra do texto que eu falei da casa Kabyle? Sim, Então, a casa Kabyle, a estrutura interna da casa, ela reproduz a estrutura externa da aldeia. Cada casa, individualmente, tem a mesma estrutura da aldeia, como uma espécie de microcosmo. saquei. Lembra um pouco isso que você falou. No caso do Hábitos do Bourdieu também, porque no certo sentido, acho que no certo sentido não, penso que é isso mesmo. O Hábitos é a incorporação da estrutura, de forma que existem tanto os hábitos quanto indivíduos, mas todos os hábitos são hábitos do mesmo tipo. São espécies de reproduções no indivíduo das estruturas sociais. Por exemplo, campos específicos também são, em alguma medida, reproduções das estruturas sociais. Essa dimensão de reproduções micro de, de estruturas externas é muito presente no mundo. Bacana. Ah, isso Inclusive pode me é, inclusive é com base nisso que eu fiz a minha monografia. Montei a minha hipótese, né? entender. O, o MST, que os movimentos sociais reproduzem uma versão micro, muito embora cada versão individual tenha a ver com a posição que ele ocupa em relação aos outros, mas ainda assim todos são uma versão micro de estruturas sociais
mais amplas. Pô, bacana, Eu, velho. eu acabei de achar um texto é, de manual sobre estruturalismo, em inglês. Ah, coloque na lista, eu vou dar uma olhada depois. É, mas infelizmente eu vou ter que sair agora. Beleza, de boas. Tranquilo? Mas obrigado É, pelo então a grupo. gente já também. A gente se encontra no sábado então, né? Beleza, sim. Quer dizer, antes na quinta, né? Isso, é. Beleza. E depois no sábado, depois no domingo de novo. Tranquilo. Depois na sexta, eu acho, né? O grupo de modernidade também. Na Ah, você sexta, vai né? participar? É, Uhum. sim, então. Então, quinta, sexta, sábado e domingo. É. Até mais. É mais. É uma rotina da porra que a gente tá tendo. É verdade. Belezinha, obrigado pelo grupo e até mais. Até mais. Eu também. Hum. Viu?